Fala galera, tudo bem com vocês? Então bora lá para mais uma videoaula de ciências com a professora Raquel. Na aula de hoje nós falaremos sobre o filo dos moluscos. Olha o Lula molusco aí já dançando para vocês. Bom, para quem quiser acompanhar, nós estamos na página 28. Vocês já devem ter percebido que a cada novo grupo de seres que a gente vem aprendendo, novas estruturas são descritas, o que demonstra que os seres vivos foram se modificando ao longo do tempo para conseguir se adaptar aos diversos ambientes e às condições que os ambientes vão oferecer, né? Essa adaptação também aconteceu para os moluscos. Vocês vão observando. Então, eu trouxe aqui algumas imagens de representantes desse filo. Nós temos o polvo, a lula, a lesma, o caramujo, o marisco e a ostra. A maioria dos animais desse filo possui o corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral. Dependendo da classe, vocês vão ver que eles também serão divididos em classes, tá? Essas partes serão mais ou menos desenvolvidas, a gente vai ver isso. Ao redor da massa visceral está o manto. O manto ele é uma estrutura responsável pela produção da concha, quando, claro, o animal tiver concha, porque a gente vai ver que alguns representantes desse filo não apresentam concha, como por exemplo o polvo. Estes animais, eles possuem o sistema nervoso, possuem sistema digestório, sistema respiratório, circulatório, excretor, né, relacionado a excretar, né, a eliminar os resíduos que não serão mais utilizados por eles, e também o sistema reprodutor. São 3 as classes principais de moluscos. Então, o grupo filo dos moluscos, ele será dividido em gastrópodes, bivalves, ou também chamado de pelecípodes, e os cefalópodes, tá bom? Então, nós veremos agora cada um deles, a começar pela classe dos gastrópodes. É a classe dos caramujos e das lesmas. Esses organismos, eles vivem em ambientes de água doce, marinhos e também terrestres. O pé dos gastrópodes, ele é bem desenvolvido, e esses animais possuem uma glândula que produz um muco viscoso, sobre o qual o pé desliza, né? Então, esse muco é para facilitar o seu deslocamento. A maioria dos gastrópodes possui uma concha única e espiralada. Em momentos de perigo, essa concha serve de abrigo, né, a todo o corpo mole do animal. Assim, quando ele se sente ameaçado, o animal inteiro se retrai, né, então ele entra na concha e ele tem até uma portinha. Então, a entrada dessa concha ela é fechada por uma tampadura que é chamada de opérculo. Não sei se vocês já observaram, quando o caramujo de jardim ele tá assim grudadinho, às vezes na parede, fechadinho, ele fica lá dentro da casinha dele com a portinha fechada para se proteger. Se proteger tanto de predadores quanto também do calor, da desidratação, ele fica ali fechado. Na cabeça existem olhos bem desenvolvidos, tentáculos bem com sensores, sabe? Tanto de olfato quanto do tato. E tem também a boca. Na sua língua possui um raspador duro, que é chamado de rádula. Ele vai realizar um movimento de vai e vem que é responsável por triturar, por reduzir o alimento a pequenas partículas, tá? Então é chamado de rádula. Ele vai raspando ali do que ele vai se alimentar, tá bom? A respiração desses animais ocorre por meio de brânquias nos representantes que estiverem dentro d'água, né? Então nos caramujos marinhos, por exemplo, eles vão respirar através das brânquias. Nos representantes terrestres, a respiração acontecerá pelos pulmões, tá? E também existem os representantes que fazem a respiração cutânea, que são aquelas respirações através da pele, né? Como é o caso das lesmas, tá bom? Elas respiram através da pele. Também existem os caramujos aquáticos que são hospedeiros de doença, né? Do esquistossomo, que inclusive a gente viu nas aulas anteriores a respeito do esquistossomo, né, o verme. E aí uma curiosidade, esses caramujos especificamente, que são os hospedeiros do esquistossomo, eles também respiram por pulmões. Apesar deles viverem na água,
eles respiram por pulmões, o que dessa forma obriga que eles vão à superfície, tá? Então eles precisam ir à superfície para respirar. Os gastrópodes, em sua maioria, são hermafroditas, tá? Ou seja, o mesmo indivíduo possui órgãos sexuais femininos e masculinos, mas eles realizam fecundação cruzada, aquela questão que nós também já trabalhamos para aumentar a variabilidade genética. Após a troca de espermatozoides, cada organismo vai envolver os seus ovos numa membrana protetora e os deposita em algum lugar, né, um lugar protegido, e assim os ovos vão eclodir e vão gerar novos os filhotinhos, tá? Vocês vão ver que uma perguntinha na tarefa é justamente a respeito de como ocorre o processo da respiração dos gastrópodes. Então é isso. Eles são hermafroditas, realizam fecundação cruzada, haverá troca de espermatozoide, né? Os ovos serão envolvidos por uma membrana protetora e depositados em algum lugar protegido. Agora nós vamos falar sobre a classe dos bivalves, ou também chamados de pelecípodes. Essa classe ela é representada por ostras e mariscos. São animais aquáticos que possuem duas conchas articuladas. Essas conchas elas são chamadas de valvas. Então, se a gente for observar o nome desse grupo, né, dessa classe, bivalves. Então, ele está querendo nos indicar que ele tem duas valvas, ou seja, duas conchas, tá? Sua musculatura mantém as conchas fortemente unidas. Então, ele tem uma musculatura para auxiliar, né, para manter unidas essas conchas. A cabeça dos bivalves é muito reduzida e eles não possuem nem olhos nem tentáculos, tá? O pé é desenvolvido e em muitas espécies tem função de cavar o solo para que o animal consiga se enterrar. Existem espécies de bivalves que são fixas às rochas ou a outros substratos. Esses animais, eles se fixam ao substrato. Eles utilizam fios do biço. Olha só uma palavrinha nova para nós. Chama-se biço. Então, eu trouxe ali nessa imagem, esses biços, eles são filamentos, tá? Que são secretados pelo próprio corpo do animal. E ele utiliza esses bifos, vamos imaginar que parecem ali um monte de fio de cabelo, né? Imagine que seja a raiz, né? É como se fosse, por favor, hein, pessoal? Como se fosse uma raiz dos bivalves. Então, ele vai utilizar esses bifos, esses filamentos, para conseguir se fixar, tá bom? E há espécies que são animais de vida livre, ou seja, eles vão se movimentando, abrindo e fechando suas conchas rapidamente. Os bivalves, eles são animais filtradores, tá? Isso significa que eles retiram seu alimento e o oxigênio do que eles precisam, né, diretamente da água. Os nutrientes, inclusive, eles se alimentam de algas microscópicas. Esses nutrientes eles serão filtrados no momento em que a água penetra no corpo do animal por meio de um sifão, tá? Que é chamado de inalante. Então, ele faz essa filtração. A água sai do animal pelo sifão exalante. Então, o sifão inalante, a água entra. O sifão exalante, o que não foi aproveitado, será eliminado. E o oxigênio dissolvido nela, né, na água, será absorvido pelas brânquias. A maioria dos bivalves são dioicos, ou seja, sexos separados, e liberam os seus gametas na água, tá? Então, a fecundação ocorrerá fora do corpinho da mamãe, fecundação externa. Vocês já devem ter ouvido falar sobre as pérolas, né? Elas são utilizadas como joias e são bastante caras. E são produzidas pelas ostras, tá? Essa produção da pérola pela ostra nada mais é do que um mecanismo de defesa do animal. Quando ocorre a penetração de corpos estranhos, como grãos de areia, parasitas, pedaços de coral ou de rocha, quando esse corpo estranho ele está no interior da ostra, o manto do animal ele envolve essa partícula em uma camada de células, que produzem sobre ela várias camadas de nácar, ou também chamado de madrepérola. E é justamente o que vai originar a pérola. O processo de fabricação de uma pérola pela ostra demora em média 3 anos. E geralmente elas são retiradas com 12 milímetros de diâmetro. Algumas pessoas cultivam ostras para a fabricação de pérolas. E para que isso ocorra, basta inserir no interior da ostra pequenas partículas, como bolinhas de plástico, areia, né? Dessa maneira vai estimular a produção da pérola pelo animal.
porque a ostra vai entender como uma invasão, né? Então tem um invasor ali, então ela vai se defender e vai fazer essa produção. As pérolas, elas podem ser encontradas de diversas cores, rosa, vermelho, azul, e essas cores se devem aos detritos, né? Ao material que entrou, também a proteína ou até a cor da própria concha do animal, tá? Isso que vai interferir na coloração da pérola. A pérola mais rara que existe é a pérola negra. Ela pode ser encontrada no Tahiti. Pérolas irregulares não têm muito valor comercial, mas algumas em forma de gota, lágrima ou cone são bastante utilizadas em joias. Agora nós falaremos sobre a classe dos cefalópodes. Entre os molúsculos, essa é a classe que conta com estruturas mais complexas. Seus representantes são considerados os moluscos mais evoluídos. Os principais representantes são os polvos, as sépias, pessoal, não sei se vocês já tinham ouvido falar, e as lulas, tá? São animais exclusivamente marinhos que podem apresentar uma concha interna ou externa. Em alguns molúsculos, a concha nem existe, tá? Então, a gente pode ter, olha só o que eu trouxe como exemplo ali nas imagens. Então, nós temos o polvo, ele não tem concha, certo? Nós temos a sépia e a lula, pessoal, observem na imagem, elas têm concha, mas é uma concha interna, tá? E essa concha interna, ela é pequena e ela é chamada de pena ou gládio, tá bom? Então, eles têm uma concha dentro do corpo. E nós temos também como representante, bem menos conhecido, né, o Nautilus. Ele tem uma concha externa, tá? Então, nos cefalópodes, a gente tem essa variação da presença da concha. Temos representantes que não têm concha, como o caso do polvo, que tem concha dentro do corpinho, como é o caso da sépia e da lula, e que tem concha externa mesmo, a concha para fora do corpo, como é o caso do Nautilus, tá bom? Eu trouxe aqui agora algumas modificações que apareceram na classe dos cefalópodes, né? Diferentemente do que nós tínhamos nas classes anteriores. Então, eles têm a cabeça ligada diretamente aos pés, que são modificados em tentáculos, tá? Então, essa é uma das modificações, certo? E nesses tentáculos existem ventosas, que são úteis tanto na locomoção quanto na captura de alimentos. E para eles se locomoverem, esses animais podem rastejar, como no caso do polvo, né? Vai rastejando pelo chão, pelo substrato, ou podem ser impulsionados por jatos de ar que são liberados pelos sifões. São estruturas que eles têm no corpo para entrada e saída de água. Então, eles liberam um jato de água assim e conseguem até ser impulsionados mais rapidamente. E eles têm, pessoal, uma grande capacidade de camuflagem, uma vez que eles conseguem modificar a sua coloração para que sejam confundidos com o ambiente. Eles têm células especializadas chamadas de cromatóforos, que conseguem então mudar a sua coloração para que eles consigam ficar escondidinhos, né, camuflados no ambiente. Então, se eles estão num substrato cinza, o corpinho deles fica cinza. Se estão num substrato marrom, o corpinho deles fica marrom, tá? Eles têm essa capacidade. Polvos, lulas e as sépias ainda possuem um outro mecanismo de defesa, que é uma bolsa de tinta negra que é liberado em uma situação de perigo, o que permite que eles consigam fugir de um eventual predador, tá? Então, todas essas que eu falei são as modificações que aparecem na classe dos cefalópodes. E ainda sobre os cefalópodes, eles respiram por brânquias, né? Então, vivem no ambiente marinho, no ambiente aquático, eles respiram por brânquias. Possuem olhos bem desenvolvidos, capazes de formar imagens, o que faz deles bons predadores. Os cefalópodes, eles são animais dioicos, ou seja, sexos separados, só que agora eles apresentam uma fecundação interna, ou seja, o macho ele coloca os espermatozoides no interior do corpo da fêmea através do auxílio de um tentáculo. Após a fecundação, os ovos serão liberados na água e eles vão se fixar em algum substrato. E sobre a importância econômica dos moluscos, nós podemos dizer que eles são muito utilizados na nossa alimentação, né? Polvos, lulas, os mariscos, as ostras são consumidos em grande quantidade em diferentes regiões, né, do planeta. E também a criação de ostras para a extração das pérolas. É uma produção que gera empregos e a venda move a economia também.
Agora, pessoal, uma pergunta aqui para nós. O filo dos moluscos, eles apresentam representantes que têm características em comum, né? Por isso, inclusive, eles fazem parte do mesmo filo. Entretanto, eles foram divididos em classes. Isso significa que existem diferenças significativas entre as espécies, não é mesmo? Quais seriam essas diferenças? Vamos relembrá-las? Então, vejam, na classe dos gastrópodes, os seus representantes, eles habitam 3 ambientes, né? Os 3 ambientes. O ambiente terrestre, o ambiente marinho e o ambiente dulcícola. O dulcícola aqui que significa mesmo? Água doce. E eles possuem uma concha espiralada ou não possuem concha, como é o caso da lesma, né? Então, os gastrópodes são os caramujos e as lesmas. E a classe dos bivalves, eles são animais aquáticos e apresentam aquela concha articulada. E por último, a classe dos cefalópodes, eles são exclusivamente marinhos, eles podem ter uma concha interna, né, como é o caso das lulas e das sépias, podem apresentar uma concha externa, como é o caso do Nautilus, ou eles não têm concha, como é o caso do polvo. Observaram, então, que cada classe apresenta características distintas, né, umas das outras? E aqui uma revisãozinha a respeito das respirações do filo molusco. Então, observem que nós temos a respiração branquial, né, ela vai ser encontrada nos moluscos aquáticos, por exemplo, nas ostras. A respiração pulmonar, ela será encontrada nos moluscos terrestres, como por exemplo o caramujo, né, chamado de caracol também. E a respiração cutânea será encontrada nos moluscos sem concha, né, que a Pro falou, na lesma. A lesma respira através da pele, certo? Sendo assim, pessoal, vocês vão fazer os exercícios das páginas 28, 29, 31, 32, 81 e 82. Parece que é muita tarefa, mas vocês vão ver que os exercícios das primeiras páginas que eu passei, né, da 28 a 32, são coisinhas bem simples. É mais para vocês identificarem qual é o animal através da imagem. Os exercícios um pouquinho mais complexos são os das páginas 81 e 82, tá bom? Bom, pessoal, assistam a essa videoaula quantas vezes forem necessárias, tá bom? Façam a tarefa com bastante calma, bastante capricho. E obrigada e até o próximo vídeo. Tchau!